Olá, irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma EBD online. Meu nome é Wellington, sou da PIB de Venda das Pedras, faço parte do Ministério de Intercessão e é um prazer estar nessa EBD fazendo o encerramento dessa série de joelhos, vidas impactadas pela oração. O Ministério de Ensino está de parabéns por essa temática, para a gente começar o ano falando de oração, muito importante para nossas famílias, vida pessoal, para a vida da igreja. Parabéns à direção, parabéns à EBD por essa temática da gente começar o ano falando sobre oração. E para mim ficou a história de Daniel, o profeta Daniel, e nós vamos, de maneira bem objetiva, a gente falar alguma coisa, tirar algumas lições sobre oração na vida de Daniel. Quero te convidar a ler alguns versículos do capítulo 1 de Daniel agora comigo, para que a gente seja breve. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1, nos fala assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses jovens estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltsassar, e a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Até aí tá bom. Versículo 8, que é um versículo importante para a lição que nós vamos tirar aqui. Daniel, pois, resolveu não se tornar impuro. Em outras versões está assim: Daniel, contudo, resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Decidiu, pois, firmemente Daniel não se contaminar. Vamos para o contexto, né? Jerusalém é sitiada pelo rei Nabucodonosor. Alguns israelitas são levados à Babilônia para servir no palácio. Eles seriam treinados durante 3 anos e comeriam diariamente da mesa do rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que se tornaram, Beltsassar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, segundo os novos nomes dados para eles através daquele oficial. Então, eles são levados cativos, precisam viver a cultura, aprender a cultura para servir no palácio, que seria até algo interessante para quem teve sua cidade sitiada. Porém, Daniel decidiu firmemente não se contaminar, não se envolver com aquelas culturas, com aquelas idolatria da Babilônia. Essa é a primeira lição que nós precisamos aprender para nós que queremos ter uma vida de oração marcada pelo poder da oração. A nossa vida é feita de escolhas. Eu gosto muito de uma frase que é pesada, mas que eu aprendi num livro sobre oração, que fala assim: nós não gostamos de orar, nós não temos tempo para orar, nós não sabemos orar. Essa é uma realidade. A gente nunca tem tempo para orar, a gente fala que a gente não sabe orar e, no fundo, parece que a gente não gosta de orar. Mas nós necessitamos dessa ferramenta, nós necessitamos da oração na nossa vida e, por isso, nós precisamos fazer essa escolher orar. Então, o primeiro ponto que eu quero que você guarde
no final de toda esse decorrer dessa EBD de oração, que já temos desde o início do ano, guarde isso. A oração é uma escolha. Escolha orar. Daniel decidiu. Daniel optou por não se contaminar, não se misturar. Ele, ainda jovem, ele foi decisivo na sua vida. E nós precisamos, para o nosso crescimento espiritual, decidir orar. Não importa o que fazemos durante o dia, não importa se estamos cansados, nós precisamos tomar essa opção na nossa vida. Precisamos orar. Precisamos começar o nosso dia orando. Daniel, ele não se misturou. Ele já na sua juventude tinha uma vida separada. E isso é algo que na oração é muito importante. Ter uma vida separada. A oração gera separação. Quanto mais você ora, menos você se contamina pelo mundo. E quanto mais você se separa, mais profundidade você tem na oração. Olha que interessante. A oração gera separação. E a separação gera profundidade na oração. Quando a gente fala em separar, para orar, separar um tempo para orar, separar um local para orar, a gente está falando em demonstrar a nossa importância para Deus, o valor que nós damos ao relacionamento com Deus, um tempo de qualidade com Deus. Então, querido, eu quero te incentivar a fazer isso. Separe um tempo de oração diariamente, separe um local para que você possa orar. Quantas das vezes eu tive que orar dentro de banheiro de trabalho, porque eu não tinha um lugar para orar. E não importa o local, Deus, ele está em todo lugar, ele é onipresente. Não é o local que faz a diferença, é a postura do seu coração. Mas como é bom quando a gente separa um lugar dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Isso está mostrando uma exclusividade para Deus. Não é o monte que faz a diferença, não é orar na igreja que faz a diferença, não é orar num local específico que faz a diferença. O que faz a diferença é você ter um coração preparado e separado para Deus. Agora, quando a gente vai para um monte, entra no nosso quarto, a gente está dando exclusividade para Deus. A gente está falando, mundo, fica lá fora. Agora é eu e Deus somente. Então faça isso, separe um tempo, um local. Uma coisa é a gente aproveitar um tempo. Quantas das vezes eu ia estudar no Rio de Janeiro, entrava no ônibus e ia orando daqui no Rio de Janeiro, como era bom um tempo, 1 hora de viagem, 1 hora de oração, isso era muito bom, mas era um tempo que eu aproveitava, e isso é bom, aproveite o tempo. Agora, diferente de aproveitar um tempo, é separar um tempo para Deus. Isso mostra a importância. Lembra quando você namorava, conheceu sua esposa, seu esposo, ou você que está namorando? Você não tem um dia específico para visitar a namorada? Você antigamente não tinha um dia específico para visitar a sua namorada, o seu namorado? Você recebia em sua casa? Por quê? Porque a gente separava, porque o amor fazia isso, o relacionamento era tão importante que tinha 1, 2 dias na semana para um namoro. E assim também é com o nosso Deus. Separe um tempo para Ele, mostre para Ele que você o ama, que apesar de todas as suas mazelas, as nossas dificuldades, nosso pecado, nós queremos profundidade com Ele, nós queremos ter mais relacionamento com Ele. Uma igreja que ora, líderes que oram, são líderes profundos, que vão ter sempre algo do Espírito Santo para passar, para transbordar, que você possa lembrar, a oração é uma escolha. Escolha orar, escolha dar o melhor para Deus no seu relacionamento diário. Agora eu quero relembrar com vocês, agora, 2 passagens importantes também, 2 histórias marcantes no livro de Daniel, que nós também aprendemos, né, desde novos, quando nos relata a Bíblia sobre Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, né? E também Daniel na cova dos leões. Foram 2 decretos que confrontaram a vida desses jovens. Primeiro, o decreto que eles deviam se prostrar a uma imagem de ouro. O rei Nabucodonosor
fez uma imagem de 27 metros, uma imagem de ouro, e que todas as vezes que a trombeta fosse tocada, o arauto tocasse a trombeta, as pessoas deveriam se prostrar àquela imagem. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego assim não fizeram, e foram levados para aquela fornalha de fogo ardente e se colocaram ali e foram lançados ali dentro daquela fornalha. E com já o Daniel, nós sabemos, né, Nabucodonosor já havia morrido, era o rei Dario que estaria ali, e também aqueles oficiais, para incriminar a vida de Daniel, colocaram também, fizeram com que o rei fizesse um decreto para que as pessoas só pudessem orar ao próprio rei. Qualquer pedido deveria ser feito ao rei, não nenhum outro Deus, justamente para incriminar a Daniel. Então, a gente vê um grande livramento do Senhor para a vida desses jovens. E a segunda lição que nós aprendemos é que oração constante gera presença de Deus abundante. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero ler com vocês o capítulo 3, versículo 16, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estão diante da fornalha e eles respondem ao rei da seguinte maneira: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Olha o que interessante, o que uma vida de oração faz com a gente. Não importa o que enfrentamos, o mais importante é com quem enfrentamos. Eles sabiam que Deus poderia livrá-los da fornalha, porém, eles estavam certos que mesmo morrendo, eles estariam com o próprio Deus. E foi isso que aconteceu. No versículo 24, parte B, fala o seguinte: não foram 3 os homens que amarrados que nós atiramos no fogo? E no versículo 25 diz assim: o rei exclamou: olhe, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o Filho dos deuses. O próprio Jesus estava ali com eles, ou um anjo do Senhor estava ali com eles. O importante, meu querido, é que quando você ora constantemente, você se torna uma pessoa inabalável. Não importa o que aconteça à sua volta, você está certo de que a promessa do Senhor é contigo. O Salmo 23 diz que certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão conosco todos os dias da nossa vida. Não importa se dentro da fornalha, a bondade e a misericórdia do Senhor estará conosco na fornalha. Não importa se no meio da pandemia, a bondade e a misericórdia do Senhor estarão conosco. Não importa se viermos a morrermos, estaremos eternamente diante da bondade, da misericórdia do Senhor. Então, quem ora mais, tem mais da presença de Deus. Esse relato mostra o mover de Deus sobre a vida desses homens, não importando o que vamos enfrentar, mas com quem vamos enfrentar. A palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter ânimo, porque o nosso Deus, a quem nós servimos, ele venceu o mundo. Então nós estamos do lado mais forte, nós estamos do lado do Deus que é conhecido como terrível na batalha. Agora vamos para o capítulo 6 e o versículo 10, quando Daniel, diante daquele decreto, mesmo sabendo que quem estivesse em oração ao seu Deus não poderia assim fazê-lo, então seria remetido à cova dos leões. Olha o que Daniel faz. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que acostumava fazer.
3 vezes ao dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Daniel tinha um bom costume de orar e não se abalava. Oração constante, paz abundante. Não importa a pandemia, não importa qualquer tipo de doença, aflição, Deus é comigo, o Deus Emanuel, o Deus conosco. O bom costume de orar de Daniel trouxe tranquilidade. Ele sabia bem quem era o seu rei. Interessante que Sadraque, Mesaque e Abednego se viram confrontados diante do rei Nabucodonosor. Daniel se viu confrontado diante do rei Dario. Porém, ambos sabiam a quem verdadeiramente eles serviam. Não ao rei deste mundo, não a Mamon, o dinheiro, mas ao Deus de Israel. Querido, nós precisamos entender quem é o dono da nossa vida, quem é o rei que manda na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas finanças. E para isso precisamos orar mais. Oração constante, presença de Deus abundante. Quanto mais nós oramos, mais nós sentimos o calor de Deus na nossa vida, mais sentimos a paz de Deus, mais sentimos o escudo, a segurança, a proteção. Quanto mais oramos, mais firmes e constantes nós seremos, como nos manda a palavra. Lembre-se disso, escolha orar, porque a oração é uma escolha. E quanto mais oração constante, presença de Deus abundante. Quem vive na presença de Deus descansa. Por isso que é aquele versículo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, a sombra do Onipotente, descansará. Mas quem vai descansar a sombra do Onipotente? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você precisa habitar, você precisa estar nele. E para isso precisamos orar cada vez mais. E eu não poderia ainda deixar de ler o capítulo 10, alguns versículos, onde se encontra a nossa última lição, que é um capítulo também marcante do livro de Daniel. Capítulo 10, o primeiro versículo nos diz assim: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado de Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem 3 semanas. Foi um jejum de 21 dias de Daniel. Versículo 10. Em seguida, a mão de alguém me tocou e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Olha que interessante. Na oração, Daniel ele tem uma revelação. Muitas das vezes é assim que Deus faz. Enquanto nós oramos, Deus revela, Deus dá visão, Deus fala conosco. É importante nós orarmos, não orarmos com tanta intensidade para Deus ouvir a nossa voz, mas orarmos com tanta intensidade até que a gente possa ouvir a voz de Deus. Porque oração é conversa, é diálogo, relacionamento. E quando nós falamos, nós também precisamos ouvir Deus. E Deus dá uma revelação a Daniel. E Daniel entende a revelação, entende que é uma guerra que está por vir, se entristece e entra em jejum. Interessante que durante esse jejum começa uma batalha espiritual no reino, no mundo espiritual. Olha que interessante. Eu aprendo assim que a oração é uma chave que mexe com o mundo espiritual.
A palavra de Deus nos fala que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. É importante, através da oração, ligarmos coisa no céu. É importante, através da oração, nós desligarmos coisas no mundo espiritual e precisamos nos posicionar. A palavra diz no versículo 12 que ele disse que desde o dia que ele decidiu buscar e se humilhar diante de Deus, as palavras de Daniel foram ouvidas. Então, quer dizer, o posicionamento é a força que gira essa chave. Se a oração é uma chave que mexe com o mundo espiritual, o posicionamento da nossa vida é a força que gira essa chave. Precisamos nos posicionar. De repente, o céu está pronto para nos abençoar, a cura está esperando para ser liberada, mas como que ela acontece? Através da oração. A vontade de Deus é estabelecida, mas ela depende da nossa oração. Deus quer nos provocar em oração, quer provocar oração na nossa vida, queridos, porque há coisas que nós precisamos fazer. Por isso que alguns gostam de falar oração, é orar com ação, com movimento, com posicionamento. Nós não podemos deixar de orar. Então lembre-se disso, a oração é uma das chaves que mexe com o mundo espiritual. Muitas das vezes queremos ver poder de Deus, o derramar de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, mas nós só pedimos oração, nós não nos posicionamos em oração. Então, eu quero já estar caminhando por fim, apenas lembrando essas 3 lições. E para que você possa memorizar, eu queria compartilhar com você uma imagem, um quadro que pela primeira vez que eu vi essa imagem foi num quadro lá numa igreja em Minas Gerais. Eu vou tentar colocar aqui para vocês, um momentinho. Olha essa imagem de Daniel na cova dos leões. Eu amo essa imagem. E eu quero relembrar com vocês essas 3 lições, mas que você estivesse olhando para essa imagem, lembrando dos 3 pontos, né? A palavra diz, vou relembrar de trás para frente agora. A palavra diz que a oração mexe com o mundo espiritual. Lá em 1 Pedro 5,8 nos fala assim: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Essa imagem mostra muito bem isso. Nós estamos num determinado lugar, mas a nosso derredor, o nosso adversário está rugindo, está bramando, tentando roubar, nos matar, nos destruir. Mas a palavra também diz lá em Salmo 34:7 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, tiveram o livramento do Senhor, porque o sobrenatural aconteceu por causa da oração. Veja essa imagem, os leões ao derredor, mas não chegam perto, não podem tocá-lo, porque há algo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Busca Deus em oração e você verá que muitas das vezes a doença passará longe, muitas das vezes a crise passará longe, mas se ainda assim ela entrar dentro da tua casa, você terá tranquilidade, porque a nossa segunda lição nos fala que quem ora, oração constante, presença abundante, oração constante, paz abundante, alegria abundante. Ele está tranquilo, porque apesar de tudo que está ao seu redor, ele está tranquilo, porque os olhos dele estão postos no Senhor. Repare essa imagem, ele olha para o céu, é o único lugar onde entra uma luz, e ele está olhando, porque lá em 2 Crônicas 29, versículo 12b, nos fala assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e
tu nos ouvirás e livrarás. Quem está falando isso é Josafá. E ele diz ainda, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Josafá nos dá esse exemplo maravilhoso e mostra que aqueles que oram, aqueles que postam a sua esperança, os seus olhos no Senhor, não se preocupa o que vem por trás, não se preocupa o que está ao derredor, porque Deus é presença constante. Coisa maravilhosa, meu irmão. Ore ao Senhor, vença a crise, passe por esse tempo de tribulação em Deus e com Deus, e você verás que a paz que excede todo entendimento, que é uma promessa, vai acontecer na sua vida. E por último, a oração é uma escolha. Escolha investir na sua vida através da oração. Veja a diferença. Lá, quando Daniel decidiu não se contaminar, chega aquele oficial e fala assim, não, mas eu não posso fazer isso. E Daniel dá uma palavra para ele, está lá no capítulo 1, versículo 12 e 13. Daniel fala assim para aquele chefe dos oficiais, peço que façam uma experiência de 10 dias. Ele pede àquele oficial, nos dê apenas vegetais e água, mais nada. Eu te peço isso, faça essa experiência. Depois compare, veja a nossa aparência. E diz o versículo 15, passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos. Olha que interessante. O Daniel fala assim, faça essa experiência e você vai ver a glória de Deus sobre a nossa vida. E passados 10 dias, eles mesmo comendo somente vegetais e bebendo somente água, não provando as iguarias, não tomando vinho que era oferecido aos ídolos, eles estavam com aparência melhor do que os demais jovens. Então, querido, às vezes a gente experimenta tanta coisa nesse mundo, a gente é curioso, a gente experimenta pegar dinheiro com a agiota, a gente experimenta usar demais o cartão de crédito, a gente experimenta provar de coisas lá do mundo, a gente experimenta relacionamentos que não estão dentro daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, a gente experimenta participar de um emprego que vai nos roubar o tempo com Deus, a nossa vida cristã, mas às vezes a gente não quer experimentar o melhor de Deus através de uma vida de oração. Eu quero te desafiar, meu querido, a experimentar um desafio, experimentar 10 dias de oração. Daniel, ele orava, tinha um bom costume de orar 3 vezes ao dia. Então eu quero te fazer esse desafio, experimente durante 10 dias, assim como Daniel falou para aquele chefe dos oficiais. Então, experimente 10 dias de oração, orando 3 vezes ao dia de joelho, de manhã, na hora do almoço, na hora da janta. Você não agradece a Deus pelo alimento, pelo café da manhã? Então faça isso de joelho. Entre num banheiro, no seu quarto, onde você achar melhor, mas no seu trabalho, lá no banheiro do seu trabalho, não importa, mas ore ao Senhor, peça perdão a Deus, agradeça a Ele e ofereça o dia ao Senhor. Eu tenho certeza que você, passados esses 10 dias, você vai ter uma aparência mais saudável, uma vida mais saudável, paz mais sobre a sua casa, eu tenho certeza disso. E se de repente você conseguir vencer esses 10 dias, experimente prorrogar por 21 dias, torne, assim como o jejum de Daniel, o seu desafio, prolongue mais um pouquinho, experimenta, escolha orar. A oração é a chave que move o mundo espiritual, oração constante, presença de Deus abundante. Querido, que você possa investir tempo em oração. Eu estava esses dias na igreja e Deus falou algo ao meu coração. Nesse domingo, durante o culto, falou um novo tempo, mas a mesma missão. Nós precisamos viver a missão que Deus nos deu desde o dia que nos chamou para essa obra, o ID do Senhor, quando nós nos convertemos. A missão é a mesma, mas hoje nós precisamos viver um novo tempo. E o novo tempo começa através da oração, da palavra, de vida na presença de Deus. Que Deus te abençoe e você possa lembrar desses tópicos, dessas lições para a sua vida,
nós começaremos uma nova fase, novos estudos, mas que você não possa esquecer durante todo o seu ano que a oração é algo de Deus para fortalecer a sua vida. Eu quero orar por você, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento, quando nós estamos aqui estudando a Tua Palavra e aprendendo um pouquinho mais sobre orar. Nos perdoe, Pai, porque nós pecamos quando nós não oramos. Nós pecamos, ó Pai, porque não separamos um tempo de qualidade no nosso relacionamento para a gente conversar, para a gente receber o Teu cuidado. Nos perdoa, Senhor, porque fazemos da nossa vida cristã, muitas das vezes, uma vida muito pobre, porque não investimos na oração e na palavra. Mas eu te peço, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que possamos viver, ó Pai, a Tua presença constantemente, que possamos decidir, a partir de agora, a orar mais, que possamos abraçar esse desafio, 10 dias de oração, que seja 2 minutos a cada momento de oração, 3 vezes ao dia, mas que a gente possa, nesses 2 minutos de oração, que a gente possa ouvir a Tua voz. Pai, o que nós precisamos é ouvir a Tua voz, termos sensibilidade para não só para falar, porque às vezes somos tão sensíveis, choramos na Tua presença como quando temos urgência do Teu socorro, mas nós queremos ter sensibilidade, mesmo no dia de festa, num dia de alegria, ouvir a Tua voz, queremos ser firmes e constantes. Eu te peço, ó Deus, pela nossa igreja, pela nossa amada PIB-VP, que as famílias sejam famílias que orem, que os nossos pastores, que os nossos líderes, nós líderes da igreja, sejamos homens, mulheres de Deus, que tenhamos uma vida verdadeiramente de oração, porque falar de oração é muito fácil, como é bom falar de oração, mas orar é diferente. Orar nem sempre conseguimos, porque a carne, ela luta contra o Espírito, mas nós queremos dar mais valor ao Espírito Santo, queremos dar mais tempo ao Espírito Santo para assim nos fortalecer e recebermos a autoridade do Senhor sobre a nossa vida. Assim nós oramos, ó Pai, agradecidos. Abençoa cada ministério da igreja, cada líder, cada pai, cada mãe, cada filho, que vejamos o Senhor, a presença do Senhor dentro da nossa casa, na nossa vida, através de uma vida dedicada em oração. Te pedimos, Espírito Santo, nos ajude a ter esse posicionamento. Assim nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês e eu quero agradecer por esse tempo que passamos juntos. Que Deus te abençoe, que tenhamos um ano de oração e todos os estudos que teremos daqui para frente possamos ser fortalecidos, mas que a oração seja o início de tudo para cada um de nós. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.